Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Olá, amigos que acompanham o Franguinho Sem Censura. Hoje nós vamos fazer outro papo de botequim. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma cerveja bem gelada para Linhares Júnior e para Rodrigo Gini. Meus amigos, é o seguinte, prazer em ter vocês aqui. Linhares, que história é essa que o guarda rodoviário parou você e você estava com o Sicupira e ele ficou abismado com o RG de vocês? O que aconteceu, hein, Linhares? Não, essa história é engraçada, viu, Amal? Que a gente estava viajando junto de carro, né? Aí paramos numa blitz, né? E aí o policial lá pediu os nossos documentos, assim, né? Daí eu entreguei o meu, estava com o Fernando Gomes, que é um comentarista aqui de Curitiba, e o Sicupira, né? O Sicupira é ex-jogador do Atlético, jogou também no Corinthians, Botafogo fez o gol, inclusive, de inauguração do estádio Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto, né? Um jogo amistoso entre o Botafogo e a Romênia. O Sicupira fez o gol inaugural lá no Santa Cruz, né? Pouca gente sabe disso, tem a placa lá no estádio, tal. Quando o Botafogo, o estádio fez aniversário aí recentemente, acho que 50 anos do Santa Cruz, o Sicupira até foi homenageado, né? E aí o policial começou a olhar os nossos documentos assim, né? Aí ele olhou o meu documento, nome, Ogamar. Aí pegou do Fernando Gomes, nome, Abrelino. Aí pegou do Sicupira, Barcímio. Ele queria levar todo mundo preso, né? Porque olha só o tipo do nome da galera que estava dentro do carro. Né? Ele falou assim, não tem ninguém aí com nome normal, não? Mas daí não tinha, era só nós três, né? Mas acabamos escapando da blitz ali numa boa conversa ali. Mas, ainda bem que não saiu dupla sertaneja dessa história, né? Porque não ia dar certo, ia ter que ter nome artístico. O Sicupira, ele contava que o pai dele, quando o Sicupira nasceu, o pai dele, que também chamava Barcímio, né? Falou assim, ele vai beber demais, vou meter o nome nele de Bar. O Sicupira, ele brincava muito com o próprio nome, né? Então, o Sicupira é uma figura, assim, muito engraçada, né? O que tem nesse final de semana que vai agitar os botequins, as mesas de bar aí em Curitiba e aí em Belo Horizonte, hein, meus amigos? Porque aqui é o não do Maicon ao Flamengo. Ganhamos uma, pelo menos ganhamos uma, né? Não vou para o Flamengo. Aqui o que está pegando é a estreia do Cuca, domingo, né? Vai comandar o Atlético contra o Londrina. E ontem o Curitiba fez uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher no Centro de Treinamento da Graciosa. Fez uma entrevista coletiva com o Leandro Damião, que estreou, fez um gol de letra no domingo passado, né? No primeiro gol dele com a camisa do Curitiba, e o Robson, que é o artilheiro do time, também é o artilheiro do futebol brasileiro, né? Com 11 gols nessa temporada, né? Ele é artilheiro do estadual e o artilheiro do Brasil, né? Com uma média de 1 gol por jogo e tal. Os dois foram lá para a entrevista coletiva. O Curitiba, inclusive, lançou uma camisa que eles vão usar amanhã no jogo contra o Cianorte. Respeita as gurias e tal, né? Guria é um termo bem curitibano aqui, né? Guri, guria e tal. Piá também é um termo que o curitibano gosta muito de usar, né? E nessa semana tem essa controvérsia, o Cuca envolvido lá naquele caso da Suíça, que vem à tona cada vez que ele é contratado, né? O assunto virou assunto aí nas redes sociais e tal, e muita gente criticando, a torcida do Atlético está uma parte também muito do lado do Cuca, achando que tem que separar a questão pessoal da questão profissional, enfim. Né? O Atlético tem um grupo de torcedoras chamadas atleticaníssimas, né? Que é uma torcida só formada por mulheres. Até essa torcida está meio dividida aí nesse tema, né? Mas vai ser um assunto importante aqui no final de semana, né? Bem na Semana Internacional da Mulher. Teve uma postagem da Gleisi Hoffmann, né? Deputada federal aqui do Paraná, criticando justamente esse aspecto. Aí o advogado do Cuca fez uma notificação extrajudicial, ela teve que se retratar também nas redes sociais, dizendo
dando uma outra redação para o texto que ela mesma publicou, enfim, né? Então, esse assunto está dominando aqui o cenário local, né? A gente tem as quartas de final, o Coritiba com o Cianorte, o Maringá contra o Cascavel, o Londrina e o Atlético. E aí, Gini, e o Filipão? Pois é, Amalfi Linhares, um abraço para todo mundo no Franguinho. A gente está vendo um pouco de filme repetido, né? Ano passado, o Atlético, o começo de temporada do Atlético com o Cudê, teve aquela história, ele veio desabafar, dizendo que a diretoria informou que não vai ter tanto reforço, que é isso mesmo, e é complicado. Agora o Atlético trouxe o Scarpa, está se reforçando, apresentou o colombiano Brian Palacios e tal, mas o discurso do Filipão acaba sendo um pouco o mesmo, né? Ele dizendo, é isso aí, não vamos contratar tanto e tal. E a torcida começa a ficar um pouco preocupada porque está vendo o gosto de filme repetido. E ainda surge essa história, né, de interesse pelo Filipão, que o Filipão poderia sair e tudo mais. De todo modo, a gente tem Atlético e América, também o Campeonato Mineiro entrando na fase decisiva, definindo quem vai ser primeiro lugar. Regulamento esse ano com grupos, mais ou menos, é um pouco parecido com o do Paulista. E aí é aquela história, né? Você tem um time que vai se classificar num grupo que, de repente, não vai ter uma pontuação menor do que do outro grupo. Mas é isso, né? Campeonatos estaduais tem um lado bacana, tem um lado interessante, mas, inclusive, no sábado passado, e é bom que a gente registre, a gente está falando de coisa boa, mas o futebol não é só coisa boa, nós tivemos os dois grandes jogando em Belo Horizonte, sábado à tarde. As torcidas se encontraram e não estavam jogando entre si, eram outros adversários. Teve briga, teve gente baleada e descobriu-se, inclusive, que um dos integrantes da torcida organizada do Atlético envolvida na bagunça trabalhava como assessor de um vereador de Belo Horizonte, também ligado a essa torcida. Então, você vê como é que a coisa é complicada e como é que, infelizmente, a selvageria e a barbárie continuam prevalecendo. Eu reforço. Não estavam se enfrentando. As torcidas se encontraram no meio do caminho ou fizeram questão de se encontrar e a coisa acabou, inclusive, com bala. Então, lamentável. E olha que a gente está falando, entre aspas, só de campeonato estadual. Aqui em São Paulo, o que vai prevalecendo nas mesas de botequim existe uma possibilidade do São Paulo não se classificar, né? Se o São Bernardo ganhar e o Ituano também está com a corda no pescoço, essa é a possibilidade do São Paulo não se classificar. E hoje é o Dia da Mulher, né? Temos que falar no Dia da Mulher. O Brasil joga domingo uma final nessa Copa Ouro contra os Estados Unidos. Nunca ganhou dos Estados Unidos. É um jogo dificílimo e parece que o Arthur Elias botou ordem na casa. O time está jogando bem. Eu sempre vejo a seleção brasileira feminina como uma frustração. Sai daqui com grandes expectativas e sempre não corresponde a essas expectativas. Então, que elas domingo ganhem. E parabéns também para o Arthur Elias, que parece que está fazendo um bom trabalho e parece que agora vai. Vocês queriam falar alguma coisa da seleção feminina, mais alguma coisa do Campeonato Paranaense? Vocês fiquem à vontade aí. A seleção feminina está tentando mudar um pouco, né, o perfil depois daqueles vários anos com a Pia Sundhage comandando a seleção, né? Agora tem o Arthur, lá, o treinador que fez grandes campanhas com o Corinthians no comando da seleção. Parece que é uma seleção que está conseguindo se renovar, né? A seleção brasileira feminina passou muitos anos na Marta dependência, na Cristiane dependência, na Formiga dependência, né? Jogadoras que acabaram envelhecendo, né? O tempo é implacável e não se preocupou nesse período na seleção brasileira de fazer uma renovação efetiva, né? Vivemos sempre contando com a Marta como nossa principal jogadora, com a Cristiane, nossa artilheira, com a Formiga, né? Aquela jogadora capitã que carrega o time nas costas,
Então, eu acho que agora, com a força que o futebol feminino está ganhando em termos nacionais, né, de investimento nos clubes, o fortalecimento do Campeonato Brasileiro, a entrada da TV aberta, da TV a cabo, de patrocinadores, dos clubes investindo também no futebol feminino, eu acho que o futebol feminino brasileiro ele está passando por uma transição muito importante nesse momento, né, de renovação. A gente tem aí o Palmeiras, o Corinthians, o Internacional, né, a Ferroviária com belíssimos trabalhos, o Flamengo entrando muito forte, né? Então, assim, os times de camisa estão colocando peso também no futebol feminino. Isso é muito importante. Eu acho que isso vai dar um novo padrão para o nosso futebol feminino em termos mundiais, né? Eu acho que a gente vai começar a conseguir competir mesmo para valer com Estados Unidos, com Suécia, com Alemanha, né? Com as grandes seleções da Europa, Inglaterra, enfim, porque o nosso perfil de jogadoras está mudando também, né? Está melhorando muito. Eu acho que o futuro do futebol feminino é muito promissor e não é de muito longo prazo, não. Eu acho que no médio, curto prazo, aí a gente vai colher bons frutos aí com a nossa seleção e também já está colhendo isso dentro do cenário nacional aqui. Apesar de que a gente sempre sabe como é que a coisa funciona, quer dizer, quanto mais talento o Brasil revelar, mais vai ser vendido para a Europa, vai jogar nos Estados Unidos, vai jogar em outros mercados, mas as meninas merecem, estão conquistando seu espaço. A gente sempre fica com o pé atrás quando se fala de CBF, porque a gente sabe como a banda toca, mas de todo modo eu concordo com o Linhares, é isso, o futebol feminino está vivendo um momento de... É muito bacana a gente ter, na época de Copa do Mundo, de Olimpíada, aquela mobilização e todo mundo torcer, como foi no Rio, como foi no Pan-Americano e tal, Maracanã lotado, mas o mais importante é isso, que seja um fenômeno constante, uma coisa que se desenvolva e a gente tenha, ano após ano, times mais profissionais, mais talentos se revelando e mais opções para o Arthur, como para seleções de base e tudo, para não ficar nessa dependência. O Brasil tem tudo para ter um conjunto muito forte e, assim, chegar aos títulos que a gente sempre torceu, sempre quis, sempre bateu na trave e, de repente, começar a quebrar esses tabus. Não sei se vai ser o caso contra os Estados Unidos agora, mas, quem sabe, uma surpresa boa. Seria um ótimo começo para o trabalho do Arthur e para uma temporada que vem por aí, que tem a Olimpíada e tudo mais. E a gente está lutando, inclusive, para trazer a Copa do Mundo aqui para o Brasil, né? Uma Copa do Mundo feminina. Acho que seria importante, porque assim, a gente já tem a estrutura de Copa do Mundo montada, as arenas já foram construídas, né? Então, é o tipo de investimento que o Brasil já fez para a Copa de 2014. Então, seria muito fácil para o Brasil organizar a um custo, né? A gente sabe que vai custar caro, porque isso custa caro, porque é parte do negócio, como é feito o negócio desse tipo de evento. Mas acho que seria importante, muito por conta da introdução definitiva do futebol feminino na cultura do esporte brasileiro, né? Eu acho que a Copa do Mundo traria esse ganho de divulgação, de expansão do futebol feminino entre a população, né, levando um torneio do nível da Copa do Mundo para o país. Eu acho que aproximaria muito, né, o torcedor que, assim, às vezes tem as suas restrições ao futebol feminino e tal, mas que, de repente, ele pode começar a mudar esse olhar com a realização de uma Copa do Mundo aqui no Brasil. Acho que seria fundamental nesse momento de crescimento para o futebol feminino do Brasil, a gente poder organizar a Copa do Mundo aqui no nosso país, porque a estrutura a gente tem. Eu acho que seria um grande sucesso. As últimas Copas do Mundo feminina mostraram isso, estádios lotados, né? As audiências de televisão aqui no Brasil também foram espetaculares nos jogos do futebol feminino. Então, acho que o momento é muito propício para isso. E de minha parte, eu também uma coisa que me incomodava um pouquinho, parece que acabou, em cima de tudo que vocês falaram, com aquele tom de lamúria, né? O Brasil está olhando para frente, né? Porque sempre que terminava um jogo a gente era desclassificado e ia lá, Marta, porque nós não temos estrutura, porque nós não temos apoio. Isso aí, hoje em dia tem esse apoio,
o futebol feminino está na TV aberta, está nos grandes canais, tem apoio, como os times de camisa estão investindo, então aquele tom de lamúria parece que ficou para trás. Isso é eu acho que é um grande avanço, porque aquilo me incomodava profundamente, né? Você está fazendo um jogo num domingo, numa TV aberta, que sei lá quantos pontos de audiência, 20 milhões de pessoas, e você com esse tom de lamúria, nós não temos apoio, e você está jogando, entendeu? Vocês perderam porque não foram competentes. Parece que agora a coisa está andando e é uma boa geração, uma geração nova que tem uma visão diferente. E é uma coisa curiosa, porque a gente fala, poxa, por que é tão difícil ganhar dos Estados Unidos? É claro que os Estados Unidos têm toda uma política, tem toda uma estrutura, tem muito dinheiro, mas se você chega em qualquer grande cidade americana, ou até cidade menor, você vai num parque, vai num campinho, o que você mais tem são meninas novinhas, de 9, 10, 12 anos, batendo bola. Então é claro que da atividade, da quantidade, você tira a qualidade. E aí, com toda a estrutura que elas têm, você forma seleções que são campeões do mundo, campeãs olímpicas e tal. E é muito isso que o Linhares falou. Dar espaço para essa meninada que está jogando, está começando na escola, de repente está lá jogando futsal na educação física, e aí ganha o seu lugar e ganha a oportunidade de se desenvolver como jogadora e mostrar o talento que tem. Porque a gente sabe que tem, isso aí é inegável. E o futsal é um esporte que é muito bom nisso, né? O Amalfi está meio nervoso com o relógio aí, né, Amalfi? Mas o futsal... Toneta gritando, Toneta no ponto gritando, mas tudo bem. Então, mas o futsal, ele é fundamental nessa formação, né? Porque no desenvolvimento da técnica e tal, eu tenho conversado com alguns ex-jogadores aí, o Ricardinho, o Tcheco, eles falam muito, né? Eles foram formados no futsal, e o futsal pode ser um caminho também para produzir essa quantidade de talentos aí que a gente precisa no futebol feminino. Então, amigos, fomos um franguinho a passarinho de botequim. Obrigado pela presença de vocês. Viva todas as mulheres, que elas ganhem o troféu domingo na Copa Ouro. E tem muita coisa no estadual para a gente discutir no nosso próximo franguinho. Obrigado, meus amigos, e um bom trabalho. Vamos ficar esperto que tem muita coisa nesse final de semana rolando aí. Muito jogo do campeonato estadual, que todo mundo fala que o campeonato estadual não vale nada, mas está todo mundo ligado, viu? Os estádios estão cheios, que é uma coisa muito legal. Sugeri para o Toné botar um relógio aí, contagem regressiva, que nem debate de política, né, amor? E aí implode, né? Implode. Seu tempo acabou. Muito. Esse programa vai se autodestruir em 15 segundos, né? Agora, Toné, só um recado que eu acho que vale para quem de repente não acompanhou. Na quarta-feira a gente gravou, né? O Amalfi estava participando também, uma entrevista sensacional com o Djalminha, que é além de um craque, né, um dos grandes jogadores das últimas décadas do futebol brasileiro, tem ideias sensacionais, um cara de uma cabeça ótima, já é colega nosso, já está na TV também, né, já está na ESPN falando muito bem. Então, pessoal, não deixem de acompanhar, porque é muita história boa, muita coisa boa que ele fala. Uma entrevista muito lúcida. Estamos aí, gente. Vamos que vamos para o próximo franguinho. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Abraço. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.